Podtest no ar. Hoje o tema vai ser de recuperação tributária e reforma tributária. Meu nome é Sabrina, sou advogada e trabalho com recuperação tributária. Eu sou a Geise, também estou trabalhando no ramo da recuperação de crédito. E hoje a gente está aqui com as meninas da Mulheres no Tributário. Vamos dar a palavra para elas poderem se apresentar. Por favor, Aglaia. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Geise. Me chamo Aglaia, sou advogada tributarista, atuo em Vitória, nessa parte também de recuperação, de imposto de renda. Sou membro da Comissão de Direito Tributário de Vila Velha e faço parte do Conselho do Mulheres no Tributário, como se fosse uma representação também do Mulheres no Espírito Santo, né? Vitória e Espírito Santo. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Boa tarde, Geisa. Boa tarde, Sabrina. Sou Mariana Barbosa, advogada tributarista. Sou conselheira do Mulheres Tributário. Participo da Comissão de Direito Tributário na OAB Nacional. E estou aí nesse ramo. A gente atua com recuperação tributária, atuamos com imposto de renda, atuamos com benefício fiscal aqui no Espírito Santo, que é uma particularidade que a gente tem. Então, tudo que envolve o tributário é a nossa paixão, a nossa vida, e ainda mais agora com a reforma, que é o assunto do momento. Então, vamos ter muito panos para a manga para frente. É um desafio muito grande. Eu acho que é o que estávamos conversando. É difícil em pouco tempo falar de reforma tributária. É algo que se estende por horas e horas. Então, é até difícil controlar isso aí. Mas, para começar, a gente quer saber como surgiu essa oportunidade de vocês representarem as mulheres no tributário aqui no Espírito Santo. De onde veio essa ideia? De onde vocês buscaram para poder aplicar hoje aqui no nosso estado? Então, o Mulheres no Tributário, ele começou, assim, eu vi nascer, né, o projeto em si, porque eu fui em um evento em 2022, imersão tributária na prática, em São Paulo. Veio logo depois da pandemia, a gente teve aquele período da pandemia, e na pandemia que eu decidi, assim, eu vou atuar especificamente em tributário. E aí eu, na internet, com essa questão do online, eu falei assim, vou me qualificar, e aí fui buscar referências que no estado eu não tinha. E eu acho que é a maior dificuldade, né, da gente ter essas referências. E aí eu fui buscar em São Paulo. E aí, através da internet, eu conheci a Fernanda Nogueira, que é a fundadora do Tributário na Prática, e ela faz imersões. Então, eu fui na segunda. E nessa segunda imersão, o projeto Mulheres no Tributário foi lançado por duas advogadas que participaram da primeira imersão. E aí eu conheci, em agosto teve o primeiro evento, e Mari conheceu também. Aí conta a Mari, porque assim, a minha parte de inaugurar, porque a gente se encontrou em São Paulo, a gente faz pós juntas em Vitória, fazia pós no IBET. E a gente só se encontrou em São Paulo no evento do Mulheres. Bacana. O Mulheres chegou na minha vida, assim, o tributário sempre fez parte da minha vida. O meu pai é contador também, então essa parte de lidar com contador, advogado e contador, eu já tenho dentro de casa. Então eu sempre gostei muito dessa área, da área de finanças, da área de economia, dessa parte de tributário. Foi a minha experiência de graduação. E logo que eu formei, eu também atuei num escritório em tributário, atuando com grandes empresas, especificamente no tributário. Então, eu sempre busquei também essa questão de especialização, de sair um pouco fora da caixa, de buscar outras frentes. Acho que sempre tive muito essa questão dessa veia empreendedora, de fazer diferente dentro da advocacia. Então, foi uma busca mesmo de um curso ou de algo diferente fora. E também por influência familiar, eu sou uma família com muitas mulheres, eu tenho mais 2 irmãs. Então, essa questão de mulher à frente, de mulher no palco, foi algo que sempre me encantou. Então, quando eu vi o título Mulheres no Tributário, que foi um primeiro evento, eu acreditei naquilo e participei. E aí lá eu encontrei a Aglaia. Então, como a gente viu o projeto nascer e acreditou nele e abraçou, nós somos também as primeiras embaixadoras do Brasil inteiro. E o evento do Mulheres do Tributário, que a Sabrina foi o primeiro evento regional também do Brasil inteiro. Então, a gente
tá desde o início, acompanhou como que no início a gente chamava o projeto, né? As meninas chamavam o projeto de Bebê Prodígio, e em 2 anos tá sendo assim um sucesso total. E foi um crescimento, porque qual é a ideia do projeto Mulheres no Tributário? É fazer o que a gente faz e como que a gente se conectou através de network em eventos com mulheres. Que, naturalmente, o network ele é feito o quê? Culturalmente feito entre homens. Então, sim. os homens têm a resenha do futebol, geralmente na quarta-feira, ou tem o futebol mesmo, né, que passa quarta-feira e eles se encontram e conversam e fazem esse network. E as mulheres não têm isso. Sim, Mulheres não verdade. têm essa cultura de, toda semana vamos encontrar, vamos marcar um grupo de mulheres, vamos conversar sobre tudo, sobre seu trabalho, como foi, ou família. Então, a gente não tem essa cultura. E o projeto Mulheres no Tributário nasceu justamente para trazer as mulheres para esse meio. Por quê? Tinha Mariana, que fazia pós comigo, por exemplo, é um caso de que a gente não tem se network. conectar, né? A gente não tinha conexão nenhuma e a gente foi se encontrar em São Paulo. E eu acho que a grande sacada do projeto foi ter alinhado tanto o network com o conhecimento técnico de qualidade. Isso aí. Exatamente, Sim. que é o Porque o não projeto basta só o conhecimento, network para você ficar que só são- falando ele de tem que coisas agregar. aleatórias. São as nossas Ele tem que bandeiras, agregar. é o conhecimento técnico de qualidade e o networking. E alinhando essas duas coisas, acho que o resultado não poderia ser diferente. Porque Sim. quando a mulher pega algo para fazer, É verdade. Ela vai até o fim ela com vai até o dedicação final total. e faz muito bem feito. E a ideia também de ter a crescer, né? Expandir o projeto, não só para ficar no núcleo São Paulo, mas em todas as regiões. Então, hoje, o projeto está em 24 estados. 24 estados. Nossa, no Brasil. Tem Quase o Brasil todo, né? Quase o Brasil todo. Então, tem embaixadoras em 24 estados e aí o projeto, por isso também que cresceu tão rápido em tão pouco tempo. E eu vejo que é muito importante ter essa representação em cada estado, porque a tributação, ela muda em cada estado. Então eu estou acompanhando também vocês, estou acompanhando online, nos vídeos no YouTube, e eu vejo que cada um tem seu tempo lá. Hoje a gente vai falar sobre a tributação no Espírito Santo, no Sudeste, hoje a gente vai falar no Centro-Oeste. Eu acho isso muito importante e eu parabenizo vocês por trazerem para cá, né? Eu vejo também que vocês não segmentam, não querem só mulheres lá, vocês estão querendo mostrar o nosso papel lá dentro. A intenção não é disputar, né? Não a é intenção é disputar, mostrar, estamos Não é aqui. disputar, é né? dizer que é mostrar que a gente pode complementar também, a gente pode contribuir também com advogados. Então, assim, não é o clube da Luluzinha. Aham. Isso A gente não está segregando. Só pode mulher. Não, a gente tem palestrantes homens. Tanto que a gente tem um coordenador institucional, que é o professor Heleno Torres, e ele é o coordenador institucional dos homens que apoiam mulheres, que foi algo um pouco estremecido Legal. no início, a gente já falou isso em outros podcasts, está retornando a falar, mas que foi algo que a gente viu que a longo prazo, assim, longo prazo entre aspas, que o projeto ele é recente ainda, mas a gente viu que foi algo que agregou muito, porque a gente trouxe os homens para contribuir e vice-versa, né? Então, isso foi muito, muito bacana, interessante e acrescentou muito para o projeto. É um projeto muito lindo e eu acho que é necessário, precisa se ter e tem que ser incentivado, porque no meio corporativo a gente sabe que, por mais que tentam negar, é complicado a entrada de uma mulher. Ainda existe o patriarcado, Isso, né? muito, muito bacana. E eu quero aproveitar que você falou do seu pai, que é contador, e entender. Hoje, a gente sabe que tem um desafio da mulher no mercado. E como que você vê essa questão do advogado também no desafio com o contador? Sabemos da mulher, mas também existe o desafio com o advogado em geral com os contadores. Você acha que existe ainda? Existe. De fato, assim, não dá para falar, já foi algo superado. Eu acredito que não. Não estou falando por mim, mas por outros colegas da profissão. Eu acredito que essa questão do advogado e do contador, eles têm que andar juntos. É algo assim que acrescenta muito para as empresas, acrescenta muito para o cliente. Então, acho que a premissa inicial é essa.
Só que tem que haver também uma relação de confiança e cada um respeitar a sua atuação dentro dos seus limites. Porque a atuação de um com o outro são atuações complementares. Sim, até em relação à questão da recuperação tributária, às vezes alinha uma questão contábil junto com uma legislação, uma interpretação de uma legislação. Porque, antes de adentrar o tema da reforma, a gente sabe que tem muitas obrigações acessórias, muitas obrigações principais, uma infinidade de legislações. Só de município, de uma apuração que a gente estava fazendo, uma questão de reforma do processo tributário, seriam em torno de mais de 8.000 legislações diferentes e competências diferentes. Então, impossível o advogado atuar sem um contador e um contador também atuar sem um advogado. Eu acho que são duas profissões que se aliam de formas conjuntas. Principalmente com a reforma, vai ser impossível atuar de forma distinta. Por experiência própria, a gente teve essa vivência que é muito difícil entrar no meio do contador, porque fica parecendo que a gente está tentando apontar erros, mas Exatamente. não. O contador ele tem que entender que a gente está entrando junto. Eu, como contadora, lógico, mas eu falo assim, na parte da recuperação de crédito, a Sabrina como advogada, trazendo assim as legislações, mostrando para eles que há como a empresa economizar, que há como a gente trazer benefícios para o próprio cliente, né? Que cliente não quer economia? Atualmente, assim, a gente vai falar o que está agora, né? O que está acontecendo agora. O que acontece na recuperação? Tem a apuração, né? O contador manda e às vezes nem é apontar o erro do contador. Porque o erro, às vezes, nem vem do contador, vem do próprio cliente que emite a nota fiscal. Sim. E o sistema dele já está parametrizado, não está parametrizado, na verdade. E aí ele coloca, vende cerveja, que é um produto que já vem com a tributação monofásica. E aí ele não sabe que a cerveja é monofásica, tem essa tributação, e aí ele coloca num código diferente. Sim. Que vai com ele com a tributação. Então ele emite aquela nota fiscal, manda para o contador. O contador não confere, porque também nem é trabalho do contador tem conferir, condições, né? tem Que é condições muita de nota Às vezes conferir. não tem né? muita mão de obra para isso. E estamos Exatamente. falando de pequenos, né? De comércio pequeno, desde Imagina comércio pequeno. um supermercado, vamos dizer assim. Sim. Que também tem uma Muitos tributação, produtos vários nossa, produtos que tributação são alíquotas diferentes. Então, assim, não é apontar o erro do contador, mas como é a primeira abordagem, o primeiro pensamento do contador é: nossa, esse advogado quer vir apontar o meu erro? Eu que já estou na empresa há tantos anos Verdade. e faço apuração, não quero. E aí ele fecha a porta para a gente para conversar com o cliente. E aí eu acho que o principal desafio é o contador entender que é uma colaboração. O advogado não é inimigo do contador e o contador não é inimigo do advogado. Nós somos colaboradores para a empresa ter um ganho, para a empresa ter um sucesso na carga dela na redução da carga e ter um fluxo de caixa melhor. Exatamente. Eu tive um caso recente que chegou um cliente, e aí o contador me ajudou junto, foi na reunião junto com o cliente, a gente tem feito reuniões em conjuntos para tentar ajudar o cliente, ver onde que está aquele erro, a gente troca muita ideia e acaba que assim, eu vejo na prática o quanto que a gente aprende com os contadores Sim, e quanto que às vezes muito. eles aprendem. Então a gente já firmou essa parceria no sentido, ele fala: Mariana, e aí, tá tudo certo? Olha essa legislação aqui, eu tô achando um pouco estranho, acho que vai... E a gente vai tendo essa troca e é muito rico, o trabalho fica muito mais completo. O tanto que E a legislação tributária também, ela é tão complexa e muito muda complexo. todo dia. Precisa de um advogado, tem que andar Você lado tem a que lado. se atualizar. O contador, às vezes, não tem nem condições, é humanamente impossível. Sim. Para a gente que atua na área, é difícil acompanhar. Na aprovação do PL agora, né, Mari? O projeto falava uma coisa, quando foi aprovado, tirou a incidência da Aí um da contador previdência. que está tendo que se preocupar com as apurações do mês, ele não Exatamente, vai tem ter que tempo parar de pra- estudar essa não tem legislação que é tempo, gigante. Então, não tá tem. junto com o advogado é muito importante. Como o advogado também, ele não tem como se adequar às normas da contabilidade. Exatamente. O Quando... que
na apuração lá, o DRE é balancete. Gente, a gente não tem exatamente. como entender da legislação tributária e mais da Não contabilidade. adianta os dois profissionais tentarem entender tudo junto. Não tem como. É uma união. Eu né? senti que quando me aproximei mais do contador e eu como advogada trouxe ele pro meu lado, eu consegui entender a dor dele e foi aí que surgiu a ideia do Recupera Mais, porque eu consegui entender o que ele precisava e falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos andar juntos, vamos fazer um sistema para ajudar vocês e vocês me ajudam. Inclusive, hoje a gente ataca mais diretamente os escritórios de contabilidade, ao invés de fazer igual antes, lá no início, que a gente ia diretamente na empresa, cliente. a gente ia diretamente no cliente e depois a gente via o quê? Que quando chegava no contador, o contador já via a gente como uma ameaça. Então, a ideia é chegar primeiro como um parceiro lá nos escritórios de contabilidade. Eu acho que tem que ter projetos assim voltados para que os contadores entendam que precisa de um planejamento tributário, precisa de um advogado tributário para que no início, ok, a gente resolve a parte de recuperação, mas é bom ter igual vocês que trabalham com planejamento para que nem precise chegar numa recuperação, para que esteja tudo bem alinhado. Eu acho assim que o essencial, esses eventos de workshop, eventos de network como esse, que é voltado para a inovação, mas a gente tem aqui contador, tem advogado. Então, a ideia mesmo de complementariedade, porque é assim que a gente tem uma ideia na advocacia, fala para o contador tem uma visão diferente da parte da contabilidade, que a gente também tem insights ali, então... E essa questão de recuperação é muito sobre confiança também do cliente. Então, acho que ele se sente muito mais confiante estando dentro de uma empresa já que tem essa recuperação, que já entende de toda essa legislação. Exatamente. Que ele pensa, nossa, mas vai mexer em toda a minha vida aqui, vai fuçar toda a minha vida. Eles compram a receita vai me procurar. Os clientes têm muito receio. Mas se você mexer, não vai dar errado nada, não. Então, assim, tem que ter muito essa relação de confiança, ter essa proximidade e acredito que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Obrigada. Pelas reuniões que a gente já teve, parabenizar também, né? Não, eu acho que é um trabalho assim que demandou bastante tempo para a gente entender, não foi do nada, assim, foi uma aproximação que a gente teve que entender que tinha que ter isso, não dava para trabalhar cada um no seu canto. Tanto que a Geisiana é uma contadora, eu sou uma advogada e a gente conseguiu entender as dificuldades uma da outra para andar junto. E eu acho que esse projeto que vocês estão fazendo de aproximar, tenho certeza que vai abrir oportunidades até para as mulheres contadoras se aproximarem. E no projeto tem contadores e advogados. No próprio último evento da Concarf itinerante, que eu achei maravilhoso, que estava trazendo os dois juntos, inclusive o diretor a gente trouxe o Conselho Regional, o presidente do CRC, e ele complementou muito bem essa questão da transação. Foi muito bacana. Ele apoiou o evento, né? E foi uma oportunidade de ver que os dois profissionais trabalham juntos. E a gente anda junto, né? São apoiadores, né? Verdade. E vocês que trabalham diretamente e respiram reforma tributária, né, ultimamente, o que tem acontecido assim de mais dúvidas surgindo para vocês? O que os clientes mais procuram vocês atualmente? Acredito que nem só pela questão da reforma tributária, mas eu acho que o contribuinte vive muito num cenário de insegurança no Brasil. E a reforma veio com uma proposta de dar mais segurança, justiça tributária, transparência e também trouxe uma inovação que é a questão de olhar mais para o meio ambiente, que foi uma inovação que nunca tinha antes no sistema tributário. Eu acho que o próprio ordenamento jurídico como um todo levou a parte tributária, o sistema tributário a isso. Mas, assim, não é de hoje, eu acho, essa insegurança do contribuinte e muito mais em razão dessa reforma, da forma que foi aprovada, das mudanças significativas. Então, o principal que chega para a gente, além dessas inúmeras mudanças, é o que vai impactar de fato para a minha empresa, como que vai funcionar agora, é verdade que vai ser só um imposto, então chega muita notícia falsa. Vamos perder os incentivos, né? Vamos perder os incentivos. E principalmente em relação aos incentivos no Espírito Santo, eu acho que seria em relação aos incentivos fiscais, que são os maiores, que é o maior gargalo que a gente tem aqui regional. E que é o que mais chega aqui. Como que vai ficar a minha operação? Porque o Espírito Santo chegava uma mercadoria para mim do porto de fora por uma importação, eu distribuía para o restante do Brasil com uma alíquota menor, tinha a questão do benefício fiscal aqui. Então, é algo que, colocando em números, impacta muito para uma empresa. Vamos ter o período de adaptação,
Mas as empresas também já estão fazendo os estudos de forma complementar com economistas, com contadores, com advogados, para ver se vai continuar, vai ser benéfico para ele, continuar usando um benefício do Estado, um benefício de outro Estado. Mas a gente está fazendo um pouco, o advogado está fazendo um pouco um trabalho de prever o futuro, porque de fato a gente tem a legislação, mas não aconteceram ainda todas essas etapas na prática, entendeu? É impossível ter tá- resposta para alguma coisa agora quando a gente depende de muita lei complementar, Sim. né? A gente brinca e costuma falar, né, Marqueta? A gente está trocando a roda do carro com o carro andando, né? Sim. É Porque verdade. as coisas vão acontecendo, as mudanças vão ocorrendo e a gente vai tendo que se adaptar. Aham. Eu acho assim que é muito cedo para a gente falar de uma forma taxativa como vai ser a nova esse novo sistema tributário, porque a gente vai andar no período de transição, a gente vai ter os dois sistemas Sim. concomitantemente. Então, Grande assim, desafio para todo mundo. desafio. Então, eu acho que é muito cedo para a gente dizer o que vai ser no futuro. Então, assim, quando foi, a reforma vai ser aprovada, e aí tinha empresas que estavam fazendo estudos de se instalar no Espírito Santo, e disse assim, mas agora a Vou perder o tributação incentivo, vai ser no destino, então não adianta eu ir para o Espírito Santo. E aí, assim, não, mas espera aí, a gente vai ter um período de transição. Então, até 2032, a gente vai continuar com esse benefício. Então, assim, eu acho que a principal dúvida é essa, mas, assim, também tem outros... Como que vai ficar minha carga? Como que vai ficar as empresas que prestam serviço? Como vai ficar? Meu serviço vai aumentar o valor? Meus insumos. Então, assim, tem dúvidas em relação a tudo. Como que eu vou me adaptar? O que eu preciso para me adaptar no período de transação? Então, assim, tem os 8 anos, esse período na nossa live de reforma. No Sudeste. Dos impactos da reforma no Sudeste, a gente falou, né, de várias formas, mas eu foquei muito nesse período da transição. Que eu acho que todo mundo está falando o IBS vai substituir o ICMS, o ISS, PIS, COFINS. Eu falei, gente, tudo bem, vai ter essa substituição. Vai acontecer. Mas eu acho que o mais importante dessa reforma é o período de transação. De transição. Nós vamos ter de transição. Nós vamos Vai ter ser um 2 desafio. períodos, que um é para as empresas se adequarem, que são de 8 anos, e o outro período é um período maior para os entes, né? Mas esse período é crucial, porque é nesse período que as empresas vão adaptar, vão se adaptar às novas regras, e tem que ser muito bem feito para eles não perderem o direito aos créditos que eles vêm acumulando no sistema antigo, e ter ficar redondinho, assim, vamos dizer, redonda para ter o benefício futuro. Então, assim, período de transição vai ser crucial. E a gente fala, mas eu não, pelo menos eu não tenho visto, não sei se vocês... Eu vou falar por mim, eu não tenho visto ninguém falar que esse período de transição é crucial. Eu não vejo ninguém nem comentar dele, na Nem verdade. comentar. Tá passando Porque batido. O pessoal tá achando que vai reforma- sair assim, vai Do acabar nada. mencionando Passe o outro de mágica. Exato. Vai começar Exatamente, agora. está pensando muito Mas o lá na pior frente. período é justamente esse, que a gente vai estar misturado com várias legislações e tentando apagar a passada, começar a nova. Então, isso vai ser uma loucura. entender que é uma e obrigação ficar também esse atentos período, né? que no período de transição, nessa regulamentação, eles não que pode perder o que eles acumularam de créditos isso. no sistema antigo. Ninguém está se atentando a isso. Ninguém tá tudo deixando, depois eu vejo isso, mas não dá a para deixar pra adequação tem que depois. ser agora. Eu acho que é porque também muita gente não acreditou que essa reforma, que essa emenda 132 iria passar, que seria possível e se transformaria. Acho que ninguém acreditou. A gente da área não acreditaria. Nossa, não é possível que eles vão... E foi. E agora que foi, a gente tem que pensar na emenda 132, na forma que ela está posta, nas leis complementares, como que vão vir regulamentando isso. Você quer uma ideia de que ninguém tá atento a esse período de transição? Nessa reforma, eles vão focar muito na questão do meio ambiente. Então, as empresas que forem selo verde, de acordo com a sustentabilidade. Então, assim, quem tem fornecedores
Os que são devedores. fornecedores têm que estarem 100% Isso, de acordo isso com já a está acontecendo. sustentabilidade. Isso já está acontecendo. Teve uma questão do devedor costumaz, que foi uma lei editada nova agora no Espírito Santo, que eles tentam fazer uma questão de classificação de contribuintes, que é o que já tem em São Paulo e os outros estados tentam replicar. Então, essa classificação do contribuinte, ela leva em conta como que é a sua vida como contribuinte, o seu histórico e o histórico dos seus fornecedores também. Então, eles já levam essa questão do compliance para dentro das empresas e levam essa questão da sustentabilidade também. E isso não é muito fácil de ser implementado dentro de uma empresa, é um processo. Então, assim, se der, eu acredito que acho que no parágrafo 3º do artigo 143 da Constituição foi acrescentado essa questão do meio ambiente. E muita gente não tem se atentado a isso. Porque lá na frente, quando for começar o novo sistema, você não vai conseguir, às vezes, ter uma boa classificação. Porque o período conta para você disso. se adaptar é agora. E a questão do meio ambiente não é apenas, eu sou uma empresa, eu faço isso aqui. Leva em consideração também quem são os seus fornecedores, quais materiais de insumo que você... E eu estava até achando bacana que aqui no evento a gente estava vendo umas empresas de outros ramos, até uma de construção civil, que elas fazem essa questão com empresas terceirizadas. Uma empresa como essa vai ter que saber qual é a classificação dele como contribuinte. O produto do agro mesmo vai ter que saber até a embalagem se ela é sustentável. Que ela é sustentável. Tudo, não é só, eu sou sustentável. Não, tá, mas os produtos que vão junto com o seu, eles são sustentáveis. Porque sabe também? que tornar o plástico sustentável. Porque o que eu acredito, que eu vejo também, que não é muito falado sobre, até nessa questão de benefício fiscal. O direito tributário, a justiça tributária e a moralidade tributária são duas coisas que não se falam muito mesmo. Mas eu acredito que o benefício fiscal em si, ele não é só em termos econômicos para o Estado. A gente leva muito isso em consideração. Trouxe não sei quantos milhões, bilhões e trouxe dinheiro e os cofres públicos. Mas o benefício fiscal também, além de tudo que vai impactar nessa questão de reforma, é uma questão de política pública. O benefício fiscal é política pública. Eu sempre uso um exemplo, que foi um exemplo que me tocou muito, que a gente comentou na live, que a nossa subsecretária de Desenvolvimento trouxe, sobre o índice de violência doméstica em Colatina, que com o benefício fiscal e as fábricas do ramo têxtil, como elas eram independentes financeiramente, esse índice caiu muito lá. Então, olha como que o benefício fiscal numa localidade, além de só trazer a questão financeira, a questão de receita para o município, para o estado, ele também traz muito essa questão de política pública. Então, assim, eu acredito que com essa questão do meio ambiente, de uma tributação justa, todas essas questões que ficavam um pouco a par vão vir mais à tona agora. Sim, verdade. Implementar essa parte de sustentabilidade numa empresa é muito caro. Então, por isso que o pessoal está deixando um pouco para lá, para depois verificar as principais questões de impacto agora. Inclusive, eu ouço muito falar bem assim, não vai existir mais o simples. Inclusive, vocês vão atuar muito nessa parte de fazer a tributação da empresa e aplicar corretamente, porque está todo mundo pensando, eu vou perder meu simples, quando, na verdade, deveriam estar preocupados no tanto de gastos que vai ter para poder aplicar a sustentabilidade dentro da empresa. Exatamente. E eu vejo, assim, um lado bom, por mais que a reforma seja assustadora e tal, de forma sutil, mas está acontecendo. Eu acho que os empresários estão começando a ouvir falar de direito tributário, que antigamente nem se ouvia falar disso. Eu levo para o meu contador, ele que se vira, entendeu? Não tinha aquela maturidade de pensar e de começar. Hoje você recebe... Eles estão preocupados com a tributação. A gente recebe mensagem, isso é verdade, é bacana, porque você vê que ele está todo mundo atento. É ainda sutil isso, mas eu acho que tende a aumentar e trazer um pouquinho mais de maturidade para as empresas, porque não é só abrir uma empresa e achar que está tudo ótimo. Exatamente. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um bom contador, tem que ter um bom advogado, tem que estudar se aquele caminho é o certo, se você está preparado para esse tipo de imposto, essa carga tributária. E a nossa reforma foi sobre o consumo, né? Lembrando que há promessas de vir a reforma sobre a questão da renda, né, outras reformas para mudar ainda mais por completo. Mas por hora foi feita a questão do consumo, porque a gente estava até conversando, foi uma pressão externa também
porque o Brasil não participa ainda da OCDE, em relação à quantidade de impostos e obrigações acessórias que a gente tinha. Então, a reforma, né, a emenda que já foi aprovada, já veio com essa proposta de trazer tudo isso. Agora, se isso vai acontecer, aí serão cenas dos próximos capítulos. E eu acho que, igual a gente estava até conversando, né, agora há pouco, tá um desafio muito grande, porque a gente dorme com uma lei e acorda com outra, né? E eu acho que para vocês que atuam diretamente com isso, está sendo bem cansativo, bem exaustivo, né? Tá, porque a gente está tendo que se adequar toda hora. Igual, na aprovação, eu acho que tem 2 dias que foi. E aí o projeto de lei falava uma coisa e quando foi aprovado o artigo não veio, a aprovação não veio. Então, assim, você fica, não, peraí, aí você dá uma informação. Eu acho que essa reforma, principalmente em relação à ITCMD, que é a hora de você fazer o planejamento sucessório, porque o ITCMD vai ficar mais vai caro, vai aumentar. aumentar. Isso é muito bom que todo mundo começou a olhar para isso também, Começou né? a olhar para isso. Não se falava. Não se falava. Exatamente. E então você passa uma informação para o seu cliente, mas aí na hora, logo depois muda. Não, peraí, ontem era uma coisa, hoje já é outra. Então, assim, desde o início, né, Mari? Desde fevereiro, a gente está numa discussão, teve os grupos de estudo, no grupo do Mulheres, no grupo do conselho lá do Mulheres no Tributário, a gente discute. Toda hora a gente tem uma inovação, então a gente costuma brincar. O tributarista não vai ter paz. E eu brinco no escritório, saindo do escritório. Por hoje é só, Por hoje é ou só, talvez. Porque vai que sai uma emenda, eu vou ter que ler durante os próximos 30 anos, que o tributarista vai ser a profissão do futuro. O professor Scaff, ele tem uma fala dele que eu gostei muito até de ensinar na live. Ele falou assim que o tributarista vai ser a profissão mais importante nas futuras 3 gerações, ou seja, nas três próximas décadas. É isso, daqui 30, nós vamos ser 30, então assim, não é 8 anos, não são 8 anos da reforma, a gente vai ter muito trabalho pela frente. Muito, porque muita a gente não mudança sabe o que vai vir ainda. na frente. A reforma promete reduzir Só que litígios. a gente brinca também que a reforma tributária, a gente fez até um artigo, publicou no Jota, é um museu de grandes novidades também. A gente tem que olhar por esse lado. Teve até a questão do Fundap aqui no Espírito Santo, que não com a questão do benefício, reforma, né? todo mundo Graças a ficou, Deus. como que vai ficar? E o Estado conseguiu se reerguer. Então, eu acho que é também olhar, não só olhar o desastre, olhar do lado pessimista. A gente tem que olhar do lado positivo também. Olha, o Espírito Santo conseguiu se reestruturar. Se a gente não tiver mais o benefício fiscal, o que a gente vai conseguir fazer aqui? Se, enfim, Inclusive, a alíquota do o Espírito Santo ITCMD... já está 2000 a arrecadação do Espírito Santo foi maior do que a de 2022, já com a perda, que já com a aprovação a gente já perdeu a arrecadação, com a aprovação da reforma, então o Espírito Santo já está se reinventando. Sim, Eles já. não estão, tipo assim, o incentivo foi uma ajuda para o Estado, Por aquele período mas foi. eles não estão se apegando aos incentivos. Não vai ser mais, De né? se reinventar e A criatividade, gente o brasileiro sempre tem, é tá E acostumado. Os 3 primeiros meses, o primeiro trimestre desse ano, a arrecadação do Espírito Santo ficou no azul. Então, mesmo com a aprovação da reforma, não teve perda da arrecadação. Por quê? Porque eles já estão indo atrás de outras Então, a gente tenta soluções. passar muito isso para o cliente também. Sim. Quando vem essa questão, mudou a lei agora, como é que faço? Eu já me estruturei assim, assado. A gente tenta muito passar outras soluções para ele, para a gente, em conjunto, porque conseguir não se desanimar, reinventar. né? Não desanimar E aí a gente também. brinca que é um museu de grandes novidades, porque não é novidade mudar uma decisão, o STF muda posicionamentos que já estão consolidados. Tem a questão da relativização da coisa julgada, que já aconteceu também, não é novidade. Então, assim, infelizmente, o brasileiro e o tributarista também, ele está um pouco acostumado com esses desafios. É algo muito novo, mas também já teve um pouquinho disso no passado. Que é o que você falou do Espírito Santo se reinventar, a gente tem que entender que agora está todos os estados, é como se estivesse numa corrida, começou todo mundo junto.
E é aí que vai começar a se destacar. Então, quem tiver exatamente. criatividade vai alavancar o seu próprio negócio no seu estado. Então, eu acho que é o momento real de todo mundo entender direito tributário e ver agora é o momento. E principalmente os legisladores, né? Mergulhar num tema que era deixado de E o lado, Espírito né? Santo é o nosso orgulho lá fora, tá? Vou ser bem verdade. sincera, a gente é muito referência, porque a gente escuta das outras Aham. pessoas. Os tributaristas são referências, o nosso governo, eu estava até comentando com a Glaia. Eu acho muito bacana porque no Espírito Santo a gente tem uma atuação do governo em conjunto com as iniciativas privadas. E a gente vê o quanto que isso é positivo. Nós, como advogadas, empreendedoras, a gente também tem acesso a estar dando essas ideias, tem esse retorno. Igual esse evento mesmo, a prefeitura apoiando. Aham, Então, assim, sim. eu acho que esse é um diferencial que o nosso estado tem e vai ser um diferencial muito grande para superar essa questão da reforma tributária. O Espírito Santo, apesar de ser conhecido pelo agro, pelo Uhum. minério, pela exportação de minério, a gente também tem a mão de obra, a gente também, o próprio Estado está investindo em tecnologia, está investindo em pessoas, igual esse evento mesmo, igual vocês estão falando, em startups, né? A gente tem esse apoio para poder mostrar que o nosso Estado não E é só de logística agro. também, a gente tem Não é só a gente benefício tem a fiscal. Não vantagem- é só benefício fiscal. E logística também, a gente tem uma vantagem que sai assim na frente de muitas outros estados. Nós temos um porto muito perto da cidade. Então isso para a logística, para importação, é um grande aliado também. Vai ser o momento do Espírito Santo mostrar que a gente cresce sem incentivos, porque a gente tem Exatamente. todos os meios para crescimento. Então, eu acho que a gente não vai perder empresas Não. no nosso estado. Eu acho que quem vai perder a paz é só o tributarista. Exatamente. E o Esse contador. Exatamente, o contador também. É por isso que tem que andar sempre junto e principalmente saber escolher o profissional certo, que é até uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Qual é a orientação que vocês deixam para quem procura um advogado tributarista? Qual, assim, o que eles têm que se preocupar nesse momento para não fazer uma escolha ruim e o que isso pode ocasionar na empresa deles? Tem profissionais e profissionais, mas eu vejo que o que destaca o advogado tributarista é conhecer o que ele está atuando, ter o conhecimento técnico no que ele está atuando, do que ele está propondo fazer. Porque realmente são muitas legislações, são muitas especificidades, muda o tempo inteiro. Então, assim, se você estiver procurando um advogado por um problema, tente se certificar se ele conhece aquele assunto, se ele entende sobre aquele assunto, se ele vai entender aquela operação, porque isso faz toda a diferença. E eu acho que também se certificar sobre, falando especificamente de recuperação, que quando começou essa questão da recuperação de monofásicos, muitos supermercados, farmácias tiveram problemas no seguinte sentido. Vinha uma empresa de fora, eu vou recuperar, você tem créditos aqui de, sei lá, 100 mil reais, eu vou recuperar para você. Fazia lá a apuração, Mudava o faturamento da retificava as declarações e isso a empresa se prejudicava com a Receita. Porque a Receita vinha aquele monte de retificação, via que a apuração foi errada e aí a empresa sofria atuação, sofria multa, penalidades por causa da recuperação mal feita, porque de empresas que não eram certificadas para fazer essa recuperação, venderam um serviço, receberam e a empresa não teve o crédito recuperado. Então, eu acredito que o cuidado que a empresa tem que ter é certificar, você faz recuperação, quais foram os seus trabalhos anteriores? Quais são os seus clientes anteriores? Como que foi o histórico de recuperação? No período de 5 anos, que é o período que a Receita tem para fiscalizar, teve o apoio dessa empresa que está recuperando? Porque a empresa vem, recupera e some. Exato. Às vezes ela até fecha, você nunca mais encontra Você ela. nunca mais Isso é um encontra e a Receita diferencial. pode te autuar em 5 anos. Então, daqui 5 anos, essa empresa está onde? Como Vai você tá vai ter com contato? você? Sim. Tem um seguro que te resguarda. Se você sofrer uma penalidade da Receita, essa empresa de recuperação
tem um seguro que te garante esse uma segurança. acompanhamento, essa segurança Isso é nessa muito recuperação. importante. Então, eu acredito que a empresa tem que tomar o cuidado de se certificar sobre o procedência, técnico, né? Ou o advogado, se ele está na OAB, ou o contador, se está no conselho Porque igual o de tributário, muita gente contabilidade. não conhece, não entende a operação. Então, ele confia naquele profissional. Exatamente. Sim. Então, Olha, eu vou fazer essa recuperação, dá certo. Às vezes é um contador, já que ele tem confiança, uma empresa que ele tem confiança, porque às vezes atuou em outra coisa. Por isso que a gente sempre trabalha muito em parceria. Igual essa questão com a recuperação de crédito. A gente vai trabalhar em parceria, porque não é algo que eu faço com essa confiança. Eu vou procurar quem faça com a confiança. Vou ficar com a questão dos benefícios, vou ficar com o imposto de renda, com as defesas, com o judicial. Gente, até porque fazer uma recuperação não é fácil, não. Não é mesmo. O advogado não consegue fazer sem um contador. Não tem como. Porque é você muito vai lá, pega aquele complicações. arquivo XML, Exato. que se a gente não tiver a plataforma para poder ler, Ele vai você no não entende nada, ele vai cheio de no quadradinho. TXT lá, TXT tudo, lá. num bloco de notas Mas cheio é de por isso dados. que veio a nossa preocupação. Isso daí é humanamente impossível. A gente precisa de uma ferramenta. O Recuperar Mais é para isso. A gente importa dentro do próprio sistema e ele já traz tudo apurado lá. É lindo. E eu acho que é muito para qualquer profissão, é você ter um propósito também. Eu e a Glaia, nessa parceria no escritório, na minha atuação no tributário, na atuação em frente ao Conselho do Mulheres do Tributário, a gente pensa muito no propósito e no que a gente vai deixar para o outro, entendeu? A nossa satisfação é ver realmente o cliente, é ter um trabalho bem feito, é o nosso nome. E eu vejo que a gente fazendo isso de coração, quando a gente trouxe o projeto, quando a gente atua num processo que a gente sempre fez de coração, a gente vê como que os resultados, uma hora, eles chegam, Sim. entendeu? Eu acho que essa questão da tecnologia também, as empresas têm que investir. Que eu acho que agora total. Mais que nunca. mais do que nunca é investir em tecnologia, investir em atualização para poder estar assim, 100% em conformidade com a Que aí, legislação. enquanto também a tecnologia agiliza o seu trabalho, você consegue estudar, consegue se atualizar. Exatamente. Porque não tem como você fazer algo Eu estava manual. vendo até aqui do lado tem uma empresa de drone. Aham. E aí eu fui ver, é um drone para agricultura. Aham, E aí eu sim. até comentei com o Mário, eu falei, Mário, olha só que interessante, o serviço no campo, que era aquela pessoa que ia lá Batia a colocando, bomba. que batia a bomba e ia colocando. Correndo risco de Agora se tem um contaminar. drone Exatamente. que ele vai ler o terreno, ele vai mapear o terreno e ele vai jogar lá o remédio o que precisa em muito menos tempo do que uma pessoa faria. Na mesma Aí, coisa no exatamente. tributário. Então, assim, Aí, no tempo exatamente. que Então, ele é a estaria tecnologia gastando. aliada E aí, no ao tempo que ele trabalho. estaria gastando no campo, ele está procurando melhorias para o negócio dele. Então, no tributário, Exatamente. se você tem um sistema bom, uma equipe boa, você consegue deixar que aquilo ande de forma correta, com segurança, você consegue dormir tranquilo e, ao mesmo tempo, você estudar, porque a gente sabe que o maior desafio atualmente é a legislação e você precisa de ter tempo. Não dá para pegar e ficar no operacional e ficar Não estudando dá. uma legislação E que muda se toda você hora. não se adequar, se você não entender que a tecnologia, a inteligência artificial que está aí, está acontecendo, não é coisa futura. Não é atual Eu até estava demais. falando, não tem uma empresa na China, que é a Google chinesa, que ela já tem robôs com braços, com dedos, simulando com os nossos braços humanos, e elas servem cafés nos andares dessa empresa. Então, ela recebe um pedido de delivery, os robôs que levam no setor lá que a pessoa pediu. E é muito interessante. Então, não é coisa futura. A gente começou a inteligência artificial e essas questões tecnológicas. Ah, não, mas daqui assim, 5, 10 anos não, a gente tem que pensar um nisso amigo agora, nosso, já está no nosso meio. Um amigo nosso advogado, a tese dele de mestrado foi sobre a questão da inteligência artificial nas decisões judiciais. Enquanto o livro estava sendo publicado, já foi lançado... Já teve atualização, o livro já foi atualização. lançado desatualizado. Já foi lançado desatualizado. Então, é algo também que está constante. Eu acho que não vai substituir o presencial ainda, uma gestão séria de uma empresa, mas é um Mas vai aliado que ajudar, sem a tecnologia hoje fica muito difícil. Eu
acho que é isso, né? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Eu acho que... Mas foi muito bom trocar ideia. Igual eu falei, reforma tributária, se a gente fica por horas e horas aqui. A gente fala e tem muitas nuances ainda que a gente não consegue também esgotar, prever e falar. Mas assim, eu acho que o principal é deixar que a reforma tributária ela tende a ser muito benéfica para o setor de recuperação tributária, porque hoje a gente tem um sistema complexo com tributos, com vários prazos e legislações e regras. Então, para você fazer uma apuração, você tem que entender de toda a legislação do ICMS, do ISS, da PIS/COFINS. Então, assim, com a unificação por um único imposto, que é o IBS, vai ser muito mais simples a apuração. Assim, esperamos, né? Esperamos e um processo muito mais ágil de fazer e com menos uma redução de custo também para as empresas, né? E vamos confiante aí da gente conseguir se reinventar, de observar uma justiça tributária, uma transparência, essa questão do meio ambiente, sustentabilidade. E queria muito agradecer o convite, porque eu estou nostálgica aqui voltando da minha terra natal hoje. Que bom. E eu espero que obrigada. essa parceria continue por um bom tempo, que a gente consiga fazer grandes projetos e que traga informação tanto para os contadores, para os empresários, advogados, que isso cresça muito ainda. Que no próximo podcast a gente possa trazer mais soluções, né, do que dúvidas. É verdade. Porque também está todo mundo com dúvida e a gente possa tranquilizar nossos clientes, que a gente continue com essa parceria. Foi maravilhoso esse bate-papo. O bate-papo vai continuar daqui a pouco. Daqui a pouco, como a gente estava falando antes, e deixar a gente fala a tarde toda. Mas eu queria agradecer também ao convite e, assim, falar que nós, né, ficamos muito honradas com o convite para participar desse evento e um evento também super bacana de tecnologia. Então, assim, o Arísio até veio aqui também falar com a gente e é muito bacana esse evento, que mostra, né, também para todo mundo e para a região todas as possibilidades que a gente tem para poder nos auxiliar, né? É isso aí. Estamos juntos, né? Mostrar que ninguém está aqui sozinho, exatamente. Tá todo mundo junto. Nós somos a união faz a força, né? Nessa Exato, isso mesmo. Nós só somos mulheres, somos exatamente. fortes, É verdade. determinados e tributaristas. Mas então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Até. Tchau, tchau.